E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo. Dessa vez bora continuar nossa série com Master League no esporte. No último episódio fizemos alguns jogos pela Série A. Só foi a nossa primeira derrota contra o Vasco. Estamos na vice-liderança do campeonato. Eu gostaria de dizer que alguns vídeos vai sair sem intro por causa de alguns problemas na edição. Aí tá demorando muito para eu editar. Praticamente, se eu fizer um vídeo de, não sei, 20 minutos, aí se eu colocar uma intro de 30 segundos, vai ser 20 minutos e 30 segundos. Aí praticamente demora muito. Por isso que alguns vídeos vão sair sem intro, tá bom? Como esse aqui. Mas quando vocês ouvirem, eu vou de volta colocar as intros, tá bom? Vamos lá, bora o jogo contra o Flamengo, que está na 7ª colocação. Chegamos aqui no dia 28 de março. Enquanto fomos jogar contra o Flamengo no Maracanã. Tá dando uma olhada aqui, o Novilho lesionou, não vai ficar de fora. Contra o Flamengo, o Guarani na Copa do Brasil e o Atlético Mineiro. Vamos ter que tirar ele. William Faria, azul. Deixa eu dar uma olhada. Tem o Ian, mas não, eu não vou utilizar ele. Vou colocar o William Farias. E praticamente esse é o time titular montado contra o Coritiba. Quer dizer, contra o Flamengo. Então, para cima do Flamengo. Vamos lá. No primeiro tempo tomamos de 5-1 por enquanto. Vamos colocar o jogador marfinense aqui, tirar o Vasquez. Vamos colocar o Nenê também. Tomamos uma goleada, praticamente nossa primeira goleada na série, se eu não me engano. O cara do jogo foi o Gabigol. Esse time do Flamengo não tem como não. Esse time do Flamengo tá muito apelativo. Caímos para a 5ª colocação. Agora vamos jogar contra o Guarani pela Copa do Brasil. Chegamos aqui no dia 1º de abril. Contra o Guarani. Time do mês. Nenhuma do esporte. Agora o nosso time foi o Leandro Castro. Praticamente a mesma escalação quando jogou contra o Flamengo. Para cima. Então vamos lá, para cima do Guarani. Para cima deles. Por enquanto ganhando de 4-0. Vamos avançar o Fábio Coentrão.
Vou colocar o Lucas Piton. Vou colocar também o William Farias. O jogador do Guarani tomou 2 amarelos e tá expulso. Estão com o jogador a menos. Ganhamos de 5-1. Claro que o jogo foi o Castro novamente. Excelente partida. Agora no jogo da volta eles precisam fazer 5 ou 6, se eu não me engano. Vamos jogar agora com o jogo contra o Atlético Mineiro. Jogo contra o Atlético Mineiro, vamos descansar o Moura. Vamos lá. Praticamente essa é a única alteração do time. Vamos lá pra cima do Atlético Mineiro. Vamos lá. Então, estamos ganhando de virada. Vamos colocar o Nenê. É o nosso aqui. O nosso meio de campo. Afinal, eu sempre me esqueço o nome dele. Empatamos em 3-3. Não é um bom resultado. Craque do jogo, Leandro Castro de novo. Ele tá jogando muito. Praticamente. Continuar assim. Eu vou colocar o Hernani Brocador no banco. Colocar ele como titular, que tá jogando muito. Ficamos em quinto lugar. Parte de por enquanto é o Cebolinha do Grêmio. Nosso time aqui, o Hernani Brocador com 11 e o Leandro Castro com 9. Vamos jogar agora contra o Botafogo. Vamos jogar agora contra o Botafogo, dia 11 de abril. Lá o Novillo vai voltar pro time. Aqui. O Léo Moraes vai continuar como titular por enquanto. Vamos descansar por enquanto o Léo Moura, 41 anos. Então, vamos lá. Pra cima do Botafogo. Por enquanto, 1-1. Vamos colocar o Nenê, 4 gols. Vamos colocar o Novillo. Do Brocador. Conseguimos a virada. 3-2. O craque do jogo foi o Leandro Garcia. Esse time tinha até o Honda. Estamos em terceiro lugar agora.
Vamos jogar agora contra o Guarani na Copa do Brasil. Vamos jogar na Copa do Brasil contra o Guarani, dia 15 de abril. Agregado 5-1 para nós no... Ficou agregado. Vamos voltar o Léo Moura pro time titular aqui. Vamos alterar, vamos colocar o jogador mafinense aqui, 23 anos. Como esse jogo tá mais tranquilo, vamos colocar o Léo Ortins, 24 anos. Ele e o Miranda vão fazer a dupla de zaga. Vamos descansar o Frazan nesse jogo. Então vamos lá para cima do Guarani. Por enquanto 0-0. Empate favorece nós. Vou colocar novamente o Novilo. Vamos dar uma oportunidade para o Elias. Dois a 0. Vamos para a próxima fase da Copa do Brasil. Claro que o jogo foi o Wilson. Duas defesaças. Mais um passo à frente. Vamos ver quem nós vamos pegar. Vamos pegar o Cruzeiro na próxima fase. Essa de jogador. Eu tenho gostado de... Eu nem utilizo muito ele. Vamos jogar contra o Internacional. Voltar com o Frazan. Vamos descansar o Fábio Coentrão, colocar o Lucas Piton. Descansar o Mateuzinho. E o Hernani Brocador. Então vamos jogar contra o Internacional pra cima dele. Por enquanto estamos ganhando de 2-1. Vamos colocar o Elias. Vamos colocar também o Mateuzinho. Excelente vitória. Ganhamos contra o Internacional 3-2. O craque do jogo foi o Novilo. O Brocador está fora do jogo na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Atlético Paranaense. O próximo jogo agora é contra o Palmeiras. Chegamos aqui no dia 25 de abril. Vamos jogar contra o Palmeiras. Não vi qual colocação que ele estava. Brocador lesionado. Vou ter que fazer uma coisa aqui. Eu puxei do time B o Ian Souza. Vamos colocar ele aqui. Precisar de um centroavante reserva para esse jogo. Vamos novamente voltar ao time titular.
O Vasco não vai jogar. O William Farias vai entrar no lugar dele. Mateuzinho volta o time titular. Então esse é o time para cima do Palmeiras, lá no Allianz Parque. Por enquanto estamos perdendo de 2-0. Vamos colocar o Nenê. Vamos colocar o Ian. Ian, 21 anos. Vamos aqui no Novelo. Perdemos de 5-2. O jogo pro Davidson. O Ian fez um gol pra ele. Com essa derrota, continuamos em terceiro lugar. Vamos jogar agora contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Chegamos aqui quarta-feira, 29 de abril. Vamos jogar contra o Cruzeiro. O Brocador não vai jogar, que tá lesionado. Vamos voltar com o Marcos aqui. Então, esse é o time do Cruzeiro aí, pra cima do Cruzeiro. Por enquanto está ganhando de 2-0. Vamos colocar o Nenê. O Ian novamente. Ganhamos de 4-0. Três gols do Novilo. Vou fazer o seguinte. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular o jogo contra o Atlético Paranaense, o Vitória. E eu volto com vocês no jogo contra o Cruzeiro. De novo pela Copa do Brasil. Já pulei os jogos aqui. Conseguimos ficar por enquanto, segundo lugar. Nós ganhamos do Atlético Paranaense e do Vitória. Um ótimo resultado. Vamos jogar aqui contra o Cruzeiro. Agregado 4-0 para o Flamengo. O Hernando Brocador, esse jogo vai por enquanto ficando no banco. E praticamente esse é o time novamente para cima do Cruzeiro. Vamos colocar vamos colocar o Hernando Brocador novamente. Vamos colocar também o nosso meio de campo Marfinense.
Eles ganharam de 2-0, mais agregado. A gente ganhou de 4-0 na nossa casa. Eliminamos praticamente um gigante do futebol brasileiro. O craque do jogo foi o Rafael Monteiro, que foi pro Atlético Mineiro na vida real e foi pro rival. Eles têm o Dedé. Vou pedir pra observar ele depois. Eliminamos um gigante do futebol brasileiro, mesmo caindo pra Série B na vida real. Ele é o maior campeão da Copa do Brasil. Ele. Agora vamos jogar contra o Flamengo nas quartas de final. Vai ser complicado. Pediu pra jogar. Agora se vai contra o Guarani. Ele também subiu pra Série A. Ganhamos um bom dinheiro. Nem tanto mais. Mas é bom. Vamos jogar o último jogo de hoje, que é contra o Guarani, que a gente eliminou também na Copa do Brasil. Não precisei nem pular. Eder Ferreira, o nosso zagueiro reserva. Tá mais tranquilo, vou montar um time mais ou menos aqui. Vamos com esse time aí. Sidão, Lucas Piton, Léo Ortins, Léo Moraes e... praticamente só esses do time reserva que vão ser titular nesse jogo. Vamos lá, pra cima do Guarani. Vamos lá, por enquanto estão ganhando de 1-0. Vamos colocar novamente o Nenê. Vamos também dar oportunidade para o Ian. E esse episódio se encerra com um empate com o Guarani 2-2, praticamente um time mais ou menos. Só que o jogo não nem era o Wilson, era o Sidão no gol e o Miranda e eu poupei também o Miranda. Continuando na segunda colocação. Por enquanto quem tá caindo pra Série B, Cuiabá, Vitória, Guarani, Atlético Paranaense. Próximo jogo. Próximo jogo, vamos fazer mais alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro Série A. Praticamente fazer esses daqui. Do Cuiabá ter, não sei, ter a Chapecoense, o Santos. E aí temos a Copa do Brasil com o Flamengo. Praticamente já tá se encerrando o primeiro turno. Também em julho também vamos tentar. Em julho também estamos em maio. Eu também contratar novos reforços. Eu tenho que dar uma olhada que tem uns jogadores velhos. Por exemplo, que o Wilson e o Sidão, os dois são não tão jovens. Tem que ir atrás também de um goleiro também, atrás de um possível lateral esquerdo novo, mas não, se o Lucas Piton deixar o time. Então esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Fique com Deus. Valeu e tchau.